Hoje temos uma chiffon por aqui, com pedacinhos de chocolate. Ela fica uma delícia, não vai nem manteiga e nem óleo. Ela é uma massa maravilhosa. Eu sou a Carol, você está no canal Carol e Jander Confeitaria. Sejam muito bem-vindos. Como toda chiffon, eu vou colocar aqui no meu bowl as gemas e o açúcar. Eu vou bater somente esses dois. Nessa massa chiffon eu vou utilizar leite e não água, mas você pode colocar água se você quiser. Se você for colocar água, então você coloca a água junto aqui com as gemas para que dobre tudo aqui de volume. No leite não pode ser colocado aqui junto. E o açúcar que eu estou utilizando refinado, eu coloquei uma parte e a outra parte eu vou separar para bater com as claras em neve. Então, a massa chiffon são duas etapas. Vamos bater aqui por mais ou menos uns 4 ou 5 minutos, até que fique essa mistura bem clarinha e bem volumosa. Olha só como fica, aqui só temos as gemas e o açúcar. No caso, se você for colocar água, vai ficar bem maior essa quantidade aqui, vai dobrar mais de volume. Então, depois que ficou assim, a gente vai reservar e eu vou bater aqui agora as claras em neve. Então, aqui eu começo batendo elas. Quando começar a querer espumar, eu vou mostrar para vocês. Ela chega em torno aí de mais ou menos uns 2 minutos batendo em velocidade máxima. Aí agora eu vou começar a acrescentar o açúcar, aquele restante que a gente colocou na massa, a gente guardou um pouquinho. E eu vou colocando um pouco aqui para começar a homogeneizar aqui essas claras. Coloco mais um pouquinho agora, bato mais um pouco e termino o restante do açúcar. Prontinho. Então aqui agora a gente já tem essa etapa concluída também. Eu vou mostrar para vocês o ponto que tem que ficar, não precisa bater tanto até virar um merengue suíço ali muito firme. Então aqui no caso a gente já vai desligar. Ela começa a querer engrossar muito, eu já desligo. É esse ponto aqui, ó, que a gente precisa. Ele fica caindo um pouquinho do batedor. Se a gente deixar muito firme, depois a gente não consegue misturar bem certinho aqui. Então, aqui eu tenho as minhas gemas e meu açúcar. Como aqui é mais estável que as claras, então eu vou começar a colocar a farinha de trigo aqui. Essa receita que eu estou fazendo é para 2 formas de 15 por 10. E se vocês quiserem receita completa, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Então, a gente peneirou. Aí eu vou dar só uma misturadinha, mas eu já vou acrescentar aqui o leite. Leite integral mesmo. Vou misturar um pouco. Lembrando que essa massa não vai nenhum tipo de gordura e nem precisa. Ela já tem a gordura suficiente aqui das gemas e também do chocolate que eu utilizei. Então aqui agora eu vou misturar com fouet, porque vocês viram que fica cheio de bolotinhas. Então eu dou uma batidinha assim rapidamente com fouet, coisa de 40 segundos. Não vamos, né, querer desenvolver um glúten aqui e uma massa ficar pesada. Agora, vou colocar aquelas claras com o açúcar aos poucos. Então, ó, podem ver que é bem mais fácil misturar, ela fica bem melhor. E a gente vai misturando de cima para baixo, de fora para dentro. Olha que massa linda que vai se tornando. Mas antes, o diferencial dela é o chocolate ao leite ou meio amargo. Estou utilizando ao leite mesmo. Eu tenho aqui 50 gramas de chocolate ralado naquele ralo fino. Mas você pode até, né, colocar o ralo mais grosso aí se você preferir. Pode utilizar também granulado se você não tiver chocolate, mas aqui o diferencial é o chocolate porque ele é nobre. Ele tem uma gordura ali do cacau, da manteiga do cacau. E aí o que acontece? Essa massa fica mais úmida, mais saborosa, né? E se você utilizar
aqui o granulado, aquele que tem gordura vegetal, a sua massa não vai ser tão interessante assim. Então, você pode até utilizar aqueles callets também, pode usar aqueles blossoms, pode usar o chocolate da sua preferência. Pode ser aquele granulado de quadradinho, que também é chocolate nobre, enfim. Eu coloquei no ralador porque vai dar o diferencial da massa. Não vai ficar tão marcado o chocolate, vai ficar mais bonitinho, ó. E se eu colocasse menos, ia ficar mais bonito ainda, mas eu quero assim mesmo. Então, aqui eu tenho duas formas de 15 por 10, eu vou dividir essa massa em duas, para assar mais rápido e para depois eu dividir ao meio bem certinho. Mas você pode usar uma de 17 por 10 ou então uma de 20 por 7. E essa massa vai ao forno por 180 graus, 40 minutos aproximadamente. Sempre tem que fazer aí o teste do palito para não se confundir. Então, aqui as minhas ficaram prontas, ó, elas não ficam uma massa tão dourada, porque é uma massa chiffon. E aí, ela fica levemente dourada. Vamos partir ela aqui ao meio para vocês verem como que fica. Ela fica muito boa essa massa, ela é muito legal de trabalhar com ela, rechear, cobrir com qualquer tipo de cobertura essa massa aqui. Ela fica bem fofinha, mas ela suporta até uma cobertura mais pesada assim. Desde que você, né, cuide aí da espessura da sua massa, da espessura do seu recheio, porque tudo tem que estar no equilíbrio aí. Olha só que fofinha que ela fica. Ela fica bem úmida mesmo, essa massa é o diferencial dela. Claro que o método já ajuda, que é o método chiffon, de fazer essa massa, então incorpora muito ar e ela fica uma massa bem fofinha. Mas o diferencial dela é que ela não vai nenhum tipo de gordura e ainda assim ela continua úmida, né? Porque o que traz mais gordura na massa, que traz uma umidade grande, é o óleo, que por ele ser líquido, ele acaba deixando a massa mais úmida. Então, ó, bem de pertinho para vocês verem, ela fica uma massa extremamente linda. Eu acho ela muito bonita e muito saborosa também. Se você nunca fez, testa aí na sua casa, venha nos contar o que você achou. Se você tem alguma sugestão pra gente também de vídeo, pode ficar à vontade de deixar nos comentários que a gente vai trazer o conteúdo para vocês. Então, eu já vou ficando por aqui. Mas antes, nós vamos ter um curso online aqui, Carol Jander, de confeitaria para iniciantes e avançados também. Vou deixar a inscrição aqui abaixo deste vídeo, porque com a inscrição você vai pagar um valor promocional. Não percam, porque são muito poucas vagas que tem. Que Deus abençoe a todos e até a próxima!